E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um Toys Podcast, aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! É isso aí, pessoal. Vamos começar mais um Toys Podcast, dando continuidade... Meu amigo Wesley Good. Se não sou eu, hein? Ele já tá vindo. Bruno, ele já vem com a mão. Eu já ele vou. Não tá mais esperando. Eu já tô dando a mão assim, porque se falhar já vai na cara, o Márcio. Ai, meu Deus do céu. E aí, pessoal, a gente deixou o episódio passado na expectativa e agora nós vamos rodar a segunda parte do nosso episódio aqui com as psicopedagogas Cláudia e Kátia Chedi. Então, o que aconteceu? A gente trouxe duas profissionais da área de pesquisa de mercado, né, para conversar com a gente falar de brinquedo, né, pesquisa de mercado de brinquedo. É infantil, né? A Aurélia e a Ana, da Play Pesquisa. E eu perguntei para elas, fala um case, né, de sucesso aí de vocês na pesquisa, e elas nos contaram, né, um case lá que elas tiveram, e no fim a gente fez um corte desse vídeo aí, né, e isso aí explodiu. Deve estar lá com seus 3 milhões de views lá e muito comentário em todas as plataformas, né, porque um reposta e tal. Sim. E aí a gente queria que vocês assistissem. Mais interessantes e recentes é o de Danoninho Pound, né, que é um Danoninho que é no formato de squeeze, e que quando a gente trabalhou nesse projeto, a necessidade era entender, assim, por que o target está abandonando, né, Danoninho ou Danoninho no formato tradicional ali do Petit Suisse, para onde que eles estavam migrando. E na verdade eles não estavam migrando, eles adoram o sabor, Danoninho é bastante emblemático, né, com o sabor ali característico. E o que a gente viu foi, as crianças tinham uma dificuldade de abrir a tampinha. Por quê? Porque a capacidade motora fina delas, isso foi perdido no decorrer dos últimos anos, até por conta do touch. Então, antes, a gente aprendeu a amarrar o cadarço mais cedo do que os nossos filhos, né? Porque a gente não tinha essa coisa do touch. Hoje, a criança, ela demora um pouco mais para desenvolver essas habilidades motoras finas, né? Que é a habilidade de abrir e tal. E elas têm menos paciência, porque a gente fala, elas são a geração do on-demand. Elas não ficam, elas assistem o conteúdo que elas querem na hora que elas querem. A gente tinha que esperar, sabe-se lá Deus, quando que ia passar o raio do elo perdido de novo, né? Então a gente tem uma criança mais impaciente, né, com habilidade motora um pouco comprometida ou um pouco retardada ali nesse sentido, e a gente levou um monte de produto e as crianças começaram a pegar o Danoninho e apertar com a mãozinha, né, para abrir a tampinha, e aí saiu o insight, que é muito simples, elas apertam, né, porque a força elas têm. E aí tem o squeeze, né, virou um squeeze. Hoje... Minha filha consome, Antes só de vocês responderem, darem a opinião de vocês, só queria deixar claro que o que aconteceu aí? Muitos comentários falando do Danoninho, a questão nutricional do Danoninho, e não tem nada a ver. Até em referente a isso, a gente já conversou com uma nutróloga que vai estar vindo aqui para a gente conversar, e é outro departamento, então não tem nada a ver com Danoninho, questão em relação de produto. A questão ali é a coordenação da criança, a coordenação motora da criança, o que está acontecendo por causa da tecnologia. Tá, bom, a gente como espécie humana, a gente se diferenciou das outras espécies por causa do polegar opositor. Foi isso que fez com que a gente tivesse todos os instrumentos, desde a machadinha até fazer o fogo, olha aqui como eu seguro os gravetos, né? O que acontece hoje em dia? Quando a gente faz... né? E aí tem um lado que eu concordo com alguns comentários, porque quiseram facilitar para essa criança, né? Quiseram facilitar para um squeeze, para ela não ter que ter esse movimento aqui. Tudo bem, porque precisa consumir o produto, seja ele qual for, e aí se facilitou. Mas isso vem antes, né? A gente não está desenvolvendo esse movimento que é o movimento de pinça, que é muito importante para a nossa espécie. E aí você fala, mas como a gente desenvolve? Desde a hora que eu seguro a colher,
Então, se eu tenho um pai que não está no celular do meu lado e eu me alimento junto com ele, ele vai me ensinar a segurar a colher certo. Eu não vou segurar. Vocês já viram criança que segura a colher assim? Ou assim? Né? Isso aqui está errado. Se eu for segurar o lápis depois assim ou assim para escrever, vai doer muito mais minha mão. Então, eu tenho que aprender a segurar. É da mesma forma que eu aprendo a segurar o talheres, eu aprendo a segurar o lápis. E eu aprendo, por exemplo, colocando minha meia. Quando eu tenho 1 ano, eu já consigo colocar e tirar minha meia. A gente deixa as crianças de 1 ano tirarem a meia, tirarem o sapato, né? Colocar a meinha, a gente ensina isso para eles. Ensina a fechar o botão, a colocar o ganchinho, a amarrar tênis. O pessoal fala, agora tem tênis de velcro e tal. Tá bom, mas não tem que amarrar nada, né? Fazer lacinho. Então, prendedor de roupa, é tanta coisa que a gente pode ensinar com esse movimento, né, que é importantíssimo para a alfabetização, para você aprender a escrever, ler. A gente está falhando de novo. Esse squeeze aí do Danone tem um lacre forte também, viu? A criança precisa. Não, porque pra abrir também que precisa não da tá pinça. Então, e É. para Precisa de um apertar esforço. também, né? E para apertar Pra também, apertar, né? então. Não, Mas, o mas que se o fato ali foi falar sobre o lacre, o que tem que abrir, o outro lá, o squeeze, ele tem um lacre que minha filha hoje tem 4 anos. Eu dói o dedinho dela, porque é duro pra caramba ainda, entendeu? Porque o que Então, aconteceu? Mas tem que fazer. Aconteceu tem que fazer. que, assim, houve N comentários, né? Desde pessoas falando assim, mas se você falar de cadarço, mas 80% das crianças não tem mais tênis com cadarço. Assim, aí muitos colocaram assim, então quer dizer que a empresa, eu nem citar o nome porque a questão não é essa, né? Sim. A empresa facilitou a vida da criança, então ela prejudicou o desenvolvimento da criança. Aí eu só assim, mas gente, isso aí é a evolução da indústria, ela precisa vender o produto dela, ela não vai dificultar. Não, e tem o adulto, né? Que vai dizer, você pode comer isso agora ou não, né? É que nem... Você lembra uma vez uma mãe que ligou e falou, ou tava falando com a gente lá na escola mesmo, e ela só fica na televisão. E eu falei, engraçado, na minha casa tinha um botãozinho, liga e desliga na televisão. Na sua não tem? Tem que ter, né? Tem que chegar a hora de sair do celular, desliga a televisão. Mas aí vai comer ocupar um o tempo dela. bifinho, não só um danoninho, né? Uhum. Porque o bife também é importante para essa parte toda oral, lembra do que a gente falou lá no podcast? Toda a parte de desenvolvimento aqui, dessa parte de musculatura mesmo oral, você não pode comer só Motricidade oral alimento mesmo. que nem muito Bapa, molinho. muita Líquido papa, e né? pastoso, né? Tem que E morder. e a sua opinião, Cláudia? Eu acho que também é muito fácil a gente falar só do Danoninho. Desculpa, falei, mas Uhum. Não, é que assim... o contexto é muito maior, né? Essa é uma situação. Mas uma coisa também de conflito nos comentários sobre essa postagem foi que a empresa facilitou visando só o capitalismo e o consumismo. Você entendeu que vai assim? Tipo, não é... Às vezes a maioria dos comentários nem é questão motora, Márcia. É questão de que, olha, facilitou porque é o consumo, tá? Mas, cara, o comércio é isso. Não, mas né? aí a gente entra no outro, consumismo da criança, né? Mas entra, Márcio, mas foi falado lá, tem que ser citado aqui. Então, aí o que aconteceu? O que a Aurélia estava falando no caso era um case de sucesso delas, uma pesquisa que elas detectaram isso, né, para essa empresa. Não estava falando da questão nutricional do produto, ou que a empresa... Ou da venda. A empresa não fez isso para chegar nessa conclusão. Foi detectado no meio da pesquisa esse uma problema. necessidade. Essa nova característica. E aí, até houve até alguns comentários de uma pessoa que eu entrei em contato com ela é uma jornalista do Paraná, né? E eu pedi para ela fazer uma pergunta para vocês. Aí eu queria... A Cláudia responde. Aí eu queria ver... Ô, Bruno, põe pra gente aí. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcele Antônio, sou mãe do Heitor, de 2 anos e meio, e sou jornalista de Curitiba, no Paraná. Eu gostaria de perguntar para as convidadas qual a visão delas sobre a postura que toda a sociedade deve ter diante dos prejuízos do excesso de telas, né? Quando a gente percebe uma perda de habilidade nas crianças, como a perda da capacidade da coordenação motora fina, a perda da capacidade de socializar, toda a questão da ansiedade,
tudo isso deve gerar na gente que tipo de ação, né? Isso vai ser algo extremamente comprometedor para essas crianças lá na frente, ou vai ser algo natural dessa geração, algo que faz parte do processo de evolução e a gente tem que se adaptar, aceitar e se adaptar apenas, né? Além disso, qual a visão de vocês sobre o papel das marcas que lidam com o público infantil? É inegável a responsabilidade dos pais, né, na construção de uma relação saudável dos filhos com os eletrônicos, com as telas, mas também qual é a postura que as marcas que lidam com o público infantil devem ter, né? Elas deveriam também estar mais preocupadas e engajadas nesse assunto? Desde já eu agradeço a oportunidade de participar. Um abraço. Obrigado, Marcele. Olha, a gente até já discutiu bastante isso aqui, né? Isso é inevitável, vai aparecer, faz parte do processo, a tecnologia está aí para ser usada, para aproveitar, todos os benefícios, temos que cuidar para que não interfira em outras questões, até posturais, emocionais, enfim. Porém, se tem algo que os pais podem fazer nesse processo, é estimular o contato, olho no olho, né? Aquele momento de família, levar para passear, fazer atividades ao ar livre, esporte, brincadeira, jogo de tabuleiro, né? Essas coisas que são tão simples, mas que precisa tem uma demanda de tempo dos pais. Então, tem como mudar isso tudo? Não, a tecnologia está aí. Mas aprender a lidar com isso sem tirar o que a gente pode oferecer de bom, está nas nossas mãos enquanto pais também. Eu tenho sugestão para os fabricantes de brinquedo, né, para o pessoal que lida com produtos infantis. Eu acho que eles têm que ouvir mais alguém da pedagogia. Posso ser contratada, a Cláudia também. Porque, assim, outro dia eu fiz um post sobre alguns jogos, principalmente da Grow, né, que tinha vários jogos, mas eu coloquei lá quais as funções executivas que aqueles jogos desenvolviam. E quando você coloca a função que aquele jogo desenvolve, né? Fez o maior sucesso, pai, mãe, todo mundo lá no Instagram. Nossa, eu não sabia que desenvolvia isso. Porque vocês já viram que quando você pega um jogo e tem lá um modo de usar, o pessoal não lê? Aquilo lá podia ser feito de uma forma mais criativa. Tenho sugestões várias para o manual ser lido de uma forma mais pocket, rápida, mas mais criativa. Mas também colocar ali o que desenvolve, né? Numa linguagem tipo não bula de remédio, que a gente lê e não entende, mas uma linguagem mais fácil. Até a bula de remédio tá mudando, né? Para uma linguagem que a gente entende mais. Eu acho que tem que ter ali na caixa, às vezes, não só a idade, mas assim, o que vai desenvolver isso no meu filho? Né? O que isso vai ser bom para o meu filho? E alguma coisa mesmo de ver a faixa etária, para qual faixa etária aquele produto se destina. Como o Danoninho, por exemplo, que não deve ser para qualquer faixa etária, porque é muito pastoso, ou deve ser complementar a uma alimentação um pouco mais sólida. Então, assim, não é uma questão de totalmente certo, totalmente errado. A gente tem essa tendência de isso é mal, isso é bom. Não, vamos usar o que tem para o bem, né? Então, assim, na medida certa, na hora certa, a tecnologia é boa, mas é o que eu falei, até chocolate demais dá dor de barriga. Então, assim, até uma coisa que é muito legal, muito boa, se eu faço demais, se eu exagero, não vai ser bom. Então, pegando o gancho até acho que a segunda pergunta dela ali, eu ouvi esses dias, né, um profissional falando o seguinte, que tem que realmente deixar as crianças na tecnologia. Por quê? Porque o mercado de trabalho hoje pede tecnologia. Inclusive, hackers são contratados hoje em dia. Então, as habilidades desses hackers foram desenvolvidas lá nessa época aí deles, aí, talvez antes de adolescência, alguma coisa assim, né? E aí, não é bom que você limite a tecnologia, e é melhor você deixar essa tecnologia envolvida na criança ali, para que ela consiga futuramente ter um espaço, uma probabilidade de espaço no mercado de trabalho. E aí? Então, deixar, mas não over, né? Não deixar no exagero. Esse que é o grande problema. Tudo que cai no exagero
Se O perde. problema é quando se lambuza, Ela tá vai demais. vai ficar só na tecnologia, ela vai perder o básico, né? É o mundo real, gente. Não, Não é porque pode a gente tá tirar a falando criança de lá. em relação a desenvolver Mas dá coordenação, para né? fazer tudo. Dá para fazer É. tudo, os dois, de forma equilibrada. Só É não que a- pode pender a só um. Entendi. A gente não está guardando tempo para fazer coisas que a gente tem que fazer, né? Que é o desenvolvimento dessas habilidades de função executiva, de motoras, emocionais e tudo mais. Então a gente está tirando para botar tecnologia. Não, a tecnologia está aí e vai estar junto. Então a gente pode usar, inclusive, tecnologia para desenvolver algumas funções, né? Existem jogos que desenvolvem funções executivas, mas você precisa saber a faixa etária, saber quanto tempo, né? Não todo dia, não toda hora, enfim. E Você tem noção? caminhar aos poucos, né? Porque uma criança de 1 ano não tem essa necessidade ainda, De jeito nenhum. não é? E que agora não é acessível ainda, mas aquele óculos da Apple lá vai estar mais inserido ainda no mundo digital, né? E aí você Você tem imagina? eu não lembro o nome do desenho, que era as pessoas O deitadinhas. Huawei. 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 É. Então, Você acha que chega num ponto desse? acho que não, porque a humanidade ela tem uma coisa de Não, chega num ir ponto e desse assim, voltar, é muito, sabe? né? Mas Eu acho que ela tem. Ao mesmo tempo que você tem ali grandes panificadoras, agora você valoriza o pão artesanal, com Uhum. fermentação lenta, né? O slow food. Então, assim, você tem uma massa caseira, né? Então, quem de repente viu a indústria de alimento fazer um macarrão, né? Que é rápido, em 2 minutos, ia dizer que em 2023 as pessoas iam cortar a massa caseira, colocar lá, entendeu? Eu acho que cerveja artesanal. a né? cerveja. Aliás, eu vi hoje terceiro país do mundo em fabricação de cerveja aqui, o Brasil. Olha que olha beleza, só. né? A gente ouviu no. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Vocês poderiam dar exemplos, assim, alguns não precisa muito, não, de funções executivas? Porque, assim, a gente está falando de função executiva e tem muita gente que não sabe. É, a gente Vai lá falou. no meu Instagram, Ah, @neurociência, isso também. _e, _educação. Tem todas as funções executivas lá. Uma das mais importantes para aprender é a metacognição. Meta é um objetivo, cognição é pensamento. Como é que eu penso no meu processo para chegar naquele objetivo de aprendizagem? Então, eu tenho que aprender determinado conteúdo. Como é que eu penso esse processo de aprendizagem para chegar lá? Uhum. Né? E a gente tem que ensinar o aluno, porque o aluno não vem de fábrica sabendo estudar. E aí, o que o aluno acha? O aluno acha que ler e estudar. Então, eu li, eu estudei. Ler 20 vezes, já estudei. Não. Estudar envolve mais do que ler. Ler faz parte, mas você compreender o que você está lendo, você fazer um resumo, você fazer um flashcard, você perguntar se a estratégia que você usou deu certo. Foi mal na prova, deu certo a estratégia? Tem gente que acha que lê matemática, estuda, pega o caderno, olha, fala, já Decora. estudei matemática. Aí vai lá, tem que fazer o Não exercício, sabe. não Não sabe. sabe. Tem gente que acha que, não, eu copiei a resposta certa da lousa lá, que a professora colocou, eu já sei fazer. Não, tipo, se eu copiar várias receitas de bolo, não quer dizer que eu sei fazer o bolo, né? Uhum. Então, se eu copiar as respostas certas das equações de 2º grau, não quer dizer que eu sei fazer a equação, né? Então, você tem que tentar, errar e ir atrás do erro, né? Então, quais são as funções? Organização, planejamento, gestão do tempo, flexibilidade cognitiva, que é você conseguir se adaptar. Uhum. Contornar né? a situação. Controle inibitório, que é controlar o seu impulso, não falar antes de pensar. Memória de trabalho. Olha, tem autores que falam em 11 funções executivas, 3, que é a Adele Diamond, que é a primeira autora, Uhum. e até 33 funções executivas, tem autores que falam isso. E quando você olha, faz sentido. São funções, habilidades que são necessárias para você aprender, para você compreender, para você trabalhar. E chama executiva justamente porque para você executar qualquer coisa, em termos de ação e pensamento, elas são necessárias, né? Agora vamos outra coisa. Não, eu ia falar que exatamente voltando, né? Porque a gente trabalha com a neurociência, o nosso foco maior é trabalhar com as funções executivas. Sim. Falta isso, né? Ainda. A Até no ambiente intencionalidade, escolar. eles nem sabem. Você vai falar para o professor nem sabe que elas existem, em primeiro lugar, mas aí quando você começa a falar, eles falam, faz falta mesmo. Mas eles não sabem que pode ser ensinado. Porque a gente por isso não que eu falei ensina do mais. curso.
Entendeu? Porque esperar por reforma não, mas e o curso em si? Porque aí é ensinar o professor a ensinar, né? Isso. Aí Que é fica o que a mais gente faz. interessante. Que é A o que gente vocês faz fazem. formação, dá Sim. palestra. Aqui mesmo em Sorocaba tem uma escola que a gente vem bastante, que é o Ser Sorocaba. A gente vai Sim. muito ali. Eu fui várias vezes, palestra, formação dos professores. enfim. Sim, E é o papel, por exemplo, do Lego nisso tudo? Porque o Lego é um brinquedo completo, né? Vamos dizer Muito assim. legal. Porque ele muito. vai estimular tanto a coordenação motora quanto o improviso, Movimento. Planejamento. planejamento. E tem a parte também que tem a tecnologia junto também, né? Tem esse A gente estágio aí fala também, muito né? aqui, né, em relação ao lúdico com a tecnologia, né? Então, se antigamente você pegava, eu sempre fico falando antigamente, lá É, que você tá atrás, muito né? antiguinho. a sua idade Eu é um sei. problema. Muito antiguinho ele, né? Não, você pegava um carrinho de roda livre e brincava, criava uma história com aquilo, né? E eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Dei uma vez um carrinho, filho de um amigo meu, ele bateu na rodinha e falou: tio, só faz isso ou não É. faz nada, Então, entendeu? Quer dizer, mas era um Porsche não, era um Camaro, sei lá, era um carrinho assim, sabe? Pô, caramba, eu falava, mas, meu, isso aí não, mas não faz nada. Então tinha que Quantos ter anos ele tinha? acho que tinha uns 10 anos, Mas ele que tinha que 11, fazer, uma coisa né? assim, entendeu? Não, Mas a gente brincava com o carrinho e criava, né, a imaginação. E Mas com aí, 10, 11? e aí, não, a criança, né, que tinha essa, que eu, não, que eu, eu que eu sei. presenteei. E eu fiz uma vez um comercial de televisão com uma empresa de brinquedo, que assim, a criança estava jogando videogame. E o pai chegava e dava um carrinho para ela. E esse carrinho, ela criava na imaginação dela a brincadeira com o carrinho. Só que o que acontecia? A linguagem ela se transformava e aí aparecia o carrinho em 3D, assim, pulando uma ponte, disputando com a moto que vinha junto com o carrinho e tal, né? E foi pro ar. Depois não veio uma denúncia que assim, meu filho quer o carrinho que anda sozinho e a moto que voa. E querendo processar a empresa porque, tipo assim, o comercial tinha iludido, né, o filho dessa pessoa que... Eu falei, cara, mas esse pai não consegue falar assim, não, filho, mas isso não é de verdade, não anda sozinho, não voa o carrinho, não acende a luz. É você, treino isso do aí é a faz de imaginação da conta, criança. né? O pai mesmo tirou o faz de conta da criança, né? É isso que eu falo assim, do defender, não deixar a criança mais brincar o lúdico, né? Isso afeta no desenvolvimento da Agora, criança. só complementando um pouco, às vezes a gente também fica, o brinquedo pronto, né? A gente tem brinquedos não estruturados que a gente pode usar. Então, assim, põe uma caixa cheia de graveto, linha, lã e tecido, vai ter avião, vai ter bonequinho, você pode fazer bonequinho de graveto, com roupinha, inclusive. Você pode virar uma cidade, sabe? Então, você colocar um monte de material também, e o Lego, ele é um brinquedo pronto, mas é um brinquedo que você tem que juntar, né? E você tem que criar, sai desde um boneco até uma cidade ali. Você pode fazer qualquer coisa de Lego, né? Isso que é legal. Criança pode brincar com qualquer coisa que tiver na sua frente. Total. Qualquer coisa. A minha filha ontem tava com, tipo, como chama? Não lembro, é pinha, né? Pinha. Pinha com um pedaço de lã amarrado, e ela falando, olha o meu chaveiro. Eu falei, nossa, parece um coração batendo, porque eu pensava isso, já ficou, e não largou. Ficou, sei lá, a parte da manhã inteira com o negócio. Não é nada. Quantas pessoas a gente ouve falar, eu tive essa experiência também, nossa, meu filho ganhou um presente, brincou com a caixa. É isso, qualquer coisa para criança. Principalmente se é couber dentro da importante. caixa, né? Se a criança conseguir entrar Nossa! dentro, fazer de Não barquinho, é? faz. Realmente, isso daí tem. Qualquer pedacinho de graveto que você achava pra rua, você, né? Você pega aquilo lá e a E aí criança vira brinca. moto lá, que pula com o carrinho, vira qualquer eu coisa. tenho eu coloquei esse corte aí. Eu comentei, acho que no episódio com a Renata lá, uma reportagem muito lá acho que era Globo Repórter, alguma coisa assim. O cara foi no Nordeste e a criança brincava com os ossinhos dos bois que morriam, a coluna cervical, aquilo era o boizinho dela. Então a criança falou, tem um nome, ela desenhou o chão, a fazenda dela, tal,
E aí daí ela falou, não, esse aqui é o boi tal, esse aqui é o cavalinho não sei o quê, e ela brincava, o menorzinho era a galinha, o maior era o touro da fazenda. Então, assim, a imaginação da criança, né, muitos às vezes cortam como nesse caso aí, não, o pai não conseguiu falar para a criança, não, isso aí a gente tá imaginando que o carrinho voa, eles estão competindo entre eles, e o comercial dizia isso. Era claro, mas ele quis processar. Imagina ele vendo o Super-Homem, né? Não, se imagina Processou. só, né? Entendeu? Então, se você não conseguir hoje em Meu dia... filho quer a capa e não tá voando. Não tá voando, Mas não é teve, verdade? eu lembro, faz muitos anos atrás, que teve um caso desse, né? Da criança pegar, colocar a fantasia do Super-Homem e se atirar. Várias, né? Porque Mas é que a gente achava- precisa Meu falar, Deus, né? Porque elas são muito no concreto, né? Então, quando você fala pra criança, tem vontade de te esganar, ou Ela pensa isso. ela acha mesmo que é verdade, ela não acha que é. É o outro ponto, viu, Márcia? Porque quando tá falando disso aí, é o outro ponto em relação ao comercial, que, tipo, também tem um ponto de falar, não, lúdico, mas também que a criança também pode enxergar de um outro jeito, entendeu? É uma balança aí. Mas... O mais fez a criança botar a capa e se atirar, Márcia. Tem os dois lados da situação. Tem um Não, mas exagero. só. Tem um Bem, mas exagero. aí é que eu falo, mas será que isso não é pela atual geração hoje em dia? Porque ou Da lá, frustração, da né? frustração? Não, gente, porque não tinha menino que se atirava na frente do trem antigamente. Meu sogro contava as histórias lá de Cruzeiro, ele era de Cruzeiro, e ele falava que tinha um trem chamado Noturno. Aliás, quando eu fui colocar meus filhos para dormir, eles, eu não quero dormir por causa do Noturno. Que Noturno? O que O homem do aconteceu? Aí saco, depois descobri que o meu sogro tinha contado essas histórias para ele, que os meninos iam para o trilho do trem brincar e o Noturno vinha e atropelava os meninos. Mas nessas histórias todas, tem a situação justamente de quem também vai lá, já vê uma oportunidade de colocar um processo ali e ganha dinheiro, né? Também, o que eu... tem de tudo, tem de né? tudo. Não, Tem o de que a tudo. gente identificou nesse caso aí foi até, sei lá, às vezes não é nem o pai, é um concorrente que quis dar uma... Também tem essa. né, a gente, né? Enfim. Mas assim, é que, sei lá, às vezes fica muito longe, às vezes as histórias, às vezes fala, mas será que isso vai causar isso? Né? Agora, uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, com a vida, o sentimento do outro é o sentimento do outro. Se dói no outro, a gente tem que parar de fazer e tem que respeitar. Então, mesmo que para mim seja uma bobagem, se para o outro dói, a gente tem que parar e ver por que dói no outro, né? Não é no caso aí dessa coisa, mas eu acho que é o caso de tudo, da gente... Das pequenas coisas que podem criar polêmica, e tudo pode criar polêmica, desde a bala que está aqui em cima, por que botou de goma, não botou a outra, essa aqui tem muito açúcar, não sei o quê. Qualquer coisa, porque escolheu laranja, não escolheu... qualquer Mas coisa eu acho que pode isso ser... tem que ter, essa discussão tem que ter? Tem, é Claro bom. que sim. Mas se dói no outro, se a coisa machuca o outro, sabe? E eu posso não fazer para não machucar, por quê? Eu continuo, só porque eu quero continuar falando dessas coisas, sabe? Mas Então, na defesa de opinião... eu acho que é defesa de opinião até o momento que a gente tá falando de adulto, né? até o momento que dói no outro, sabe? Até o momento que o outro perde a vida por causa disso, até o Sim. momento que mas o outro aí é agredido por extremo. causa disso. Mas tem coisas que a gente fala na brincadeirinha Tá. que depois vai indo a um ponto com criança, por exemplo, que eles não têm essa noção de controle, ou com Mas até com adolescente, adulto, que é tudo derradeiro. Oh, meu Deus, a menina não quer mais namorar comigo, me jogo da janela. Aconteceu em São Paulo, não faz muito tempo, o menino, né? O outro que pegou a arminha de chumbinho e deu um tiro na barriga para chamar a atenção da namorada, acabou morrendo. Mas ele não queria morrer, ele só queria chamar a atenção da namorada com tiro de chumbinho. Entendeu? Porque eles não têm essa noção. Lembra o córtex pré-frontal? Está se desenvolvendo. E aí a gente... são coisas simples que a gente pode evitar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que falar muito. Só que a gente está falando muito pouco por causa disso aqui. A gente tem que falar muito e tem que escutar muito também. Perfeito, claro. Porque não é só o adulto ficar falando, mas a gente não dá chance para o outro falar e você escutar. E repensar, né? Eu acho que isso Perfeito. algo... Geralmente o suicídio aí na vida adulta é reflexo do que
foi na infância, né? Alguma coisa que aconteceu lá, não é? Na geralmente verdade, não, a não. pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar aquela dor. Tá Né? doendo É demais aquela da dor lá conta, que ela né? quer E resolver, a né? dor é insuportável, né? Mental ainda mais, né? A mental ainda mais do O que a que física. fazer para ajudar uma pessoa assim, né? E uma pessoa que não está se sentindo adequada à realidade que vive. Então, às vezes eu fico pensando nesses casos das crianças, né, que se suicidaram em escolas. Elas estavam se sentindo tão inadequadas, tão não aceitas ali, qual o acolhimento que faltou, né, ali? Por que elas não se sentiram acolhidas se esse acolhimento aconteceu, né? Então, assim, eu acho que é uma crise, assim, se eu não sei, eu acho que eu ficaria muitos dias, muitos anos pensando o que fazer. Não tem uma resposta só. Porque eu tava lendo, eu sou meio ruim para lembrar os nomes, né? Mas eu tava lendo um livro de filosofia e tava falando isso. Falou, a vida é dividida em 2 mundos, o interno e o externo, né? Então, assim, quando você não olha, tenta entender o interno de um outro, não é uma obrigação entender, mas às vezes o mundo interno do outro entra em conflito com o externo ali e dá problema grandão, Tá, né? mas Kátia e Cláudia, vocês acham que isso, o que acontece hoje em dia, sempre aconteceu? Ou isso se potencializou agora? E agora a gente sabe mais das informações do que acontece. Antigamente a gente não sabia porque não tinha tanta informação assim. Você já né? respondeu. Respondeu. Muito obrigado para mim. Então faz a pergunta agora. Muito obrigado. Não precisa. Tinha menos divulgação, claro que os problemas são Uhum. outros, né? Você tem tecnologia envolvida, tem outras coisas. Mas, gente, a gente tinha crianças de 17, 16 anos que eram obrigadas a casar com pessoas muito mais velhas, né? Lembra? Uhum. Na Já era década de prometida 30, para já era aquela. prometida. Aham. Você imagina o sofrimento interno dessas meninas que tinham que ir lá para ser dona de casa. Enfim, você tinha o pai que prometia a filha como pagamento de alguma coisa. Então, a vida... Eu acho que a gente, enquanto humanidade, a gente desenvolveu muito. A gente tem cuidado aí com o meio ambiente, a gente pensa muito na manufatura das coisas, né? Tira aquelas coisas que... Tem muito ainda que progredir. Mas a gente, pelo menos, está pensando a respeito. Será que todos os ingredientes dessa bala fazem bem para mim? Será que todos os ingredientes lá do Danoninho fazem bem para o meu filho? Só o fato de parar e refletir e procurar coisas mais saudáveis, coisas, né? Já é acho que um avanço dessa humanidade. Tem uma abertura maior agora para se discutir essas coisas, né? Mais gente envolvida, mais gente querendo saber do assunto. E antes eu tinha muito assim, aquela coisa do psiquiatra, né? Ai, vai para o psiquiatra, tem problemas mentais. Gente, não louco, é isso, né? Esse é um especialista tão sensível, né, às questões emocionais, que traz tanto benefício quando é necessário, e é necessário um atendimento mais E medicar, né? O focado. pessoal tem medo. Ai, vou medicar o cérebro. Bom, você não medica o fígado, o rim, né? Você não medica o pulmão quando precisa, mas é quando precisa, não é exagero. Aí tem outros que falam, mas eu fui lá 15 minutos, o cara olhou. Não, calma. Tem que ter uma avaliação bem feita. Normalmente, a gente acredita muito, a Cláudia e eu, numa avaliação multidisciplinar, mais do que um olhar, não só uma pessoa, outras pessoas vendo juntas. Eu acho que... De novo, gira em torno daquilo da escuta, né? Como a gente não está escutando pouco. Mas as pessoas hoje... Né? As coisas... Crianças, jovens. Eu acho que as coisas são mais questionadas hoje porque tem mais informação e mais meios de expandir. Expandir por causa do porquê? Por quê? Por causa da tecnologia. E por isso que o que tá o papel da educação? Que a tecnologia tá aí e tá vindo sem ser filtrada. Se tiver educação ali, aí talvez você consiga expandir, porque o meio de expandir já tá. Tá falando assim, mas por quê? Se hoje é mais tocado? É mais tocado porque tem mais meio de acesso. Mais rápido, né? Mais rápido. Isso muito mais rápido, né? Por isso que eu tô falando, você coloca na balança, a tecnologia, olha o que ela fez. Ela abriu essa possibilidade muito maior, só que agora tem que ter uma curadoria no começo. É pro bem e pro mal, né? Aí que tá a palavra, curadoria. A curadoria no começo. A curadoria tem que ser dos adultos que estão em volta. Tá, mas ali. deixa eu fazer uma pergunta, Kátia. A nível de, assim, acho que eu acredito que seja neurociência, né? Para as duas, assim. O 2x, né?
você ouvir em 2x, isso ajuda na memorização ou no desenvolvimento alguma coisa? Ou isso está prejudicando o desenvolvimento? Porque, caramba, cara, é tudo... Se imagine o que tá vindo lá para frente, assim. Hoje a gente tem o 2x para você ouvir o áudio lá. Mas vai chegar o 3x, o 4x, o 5x, sei lá. Como é que vai ser o processo disso aí de desenvolvimento, cara? Não é? A cara que vocês fizeram aqui. A Cláudia fala pra mim assim, não sei como consegue entender. Pô, não é, O que você tá ouvindo? Você Pois conseguiu entender o que ela falou? Não, porque a pessoa Põe coloca... de novo, devagar. Ela fala assim. Não, porque, né? Tem o Não, menos põe no 2x. 2x aí, porque daí você... Olha, aí entra, né, pessoas que querem esse desenvolvimento, assim, que acham que isso é bom. Não, porque daí isso aí você vai conseguir mais rápido, porque daí o teu tempo você vai otimizar e blá, 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 enfim. O ser humano tá preparado para isso? O cérebro do ser humano, ele trabalha com um sistema de recompensa. A tal da dopamina que todo mundo fala, né? Mas não é só dopamina, é serotonina e outras endorfinas aí que fazem você sentir prazer. Então, por exemplo, você faz sexo, você tem prazer, você come chocolate, você tem prazer, você corre mais de meia hora, você tem prazer. Se você lê mais de meia hora, você tem prazer. E quando você ganha no joguinho, ou você ouve coisa, você também libera, né, o prazer de estar ganhando tempo, de não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, você gera uma ansiedade, porque, como a moça falou, é tudo on demand, né? E tem coisas que você precisa de uma noite entre 2 dias para resolver, né? Essa pausa agora está sendo muito estudada por várias universidades, porque é a pausa necessária para o ócio criativo, para a escuta, para o silêncio, para a meditação, para a reflexão, para o olhar o outro, para... Aqui, ó, quanta conversa saiu porque o celular está do lado, né? É a mesa de jantar, é a mesa do almoço, é você reunir a família, você reunir seus colegas, seus amigos. Falar dos seus sentimentos. Ouvir o O outro. ouvir mais não é em 2x, né? Não pode ser em 2x. É só 2 ouvidos mesmo, Pois né? é. Mas o 2x, eu Pois acho é. que colocaram, né? E Um às X pra vezes, cada ouvido, né? não, e às vezes o que a pessoa precisa é do tempo, né? E o que a gente vê, por exemplo, nas escolas, o menininho, quando eu brigava na hora do intervalo com a minha amiga, eu chegava em casa e se eu fosse pro telefone continuar a briga, minha mãe falava, sai do telefone. E quando tocava o telefone, minha mãe atendia e falava, é fulana, né? Ela sabia quem estava falando. Hoje em dia, assim, a briga acontece. Antes do menino chegar na orientação educacional, a mãe já ligou, dizendo assim, meu filho brigou no intervalo, você nem sabe. Porque alguém já mandou no WhatsApp das mães já teve uma confusão, já mandaram foto, já mandaram vídeo, já mandaram tudo. Aí a menina que mora lá nos Estados Unidos já também opinou na briga, já está quase uma guerra mundial. E às Quando vezes, chega para a orientação... às vezes não é nem a mãe da criança que liga. liga do outro, Então, que não assim, está envolvido. vamos dar tempo, né? Vamos deixar do tamanho que o negócio é. Vamos deixar as crianças resolverem. Uma coisa que eu fazia com meus filhos era assim, ó, eu tenho 3 filhos, né? Mas 2 tinham 2 anos de diferença. Então, normalmente, eles brigavam por esse carrinho, tá? Então, você quer o videogame, você quer. E chegou um momento que eu parei de decidir por eles. E eu falava assim, olha, vocês têm 10 minutos para se resolver. Se vocês não se resolverem, eu vou resolver. Só que eu não estava aí. Eu não sei o que aconteceu. E provavelmente eu não vou ser justa, porque eu vou tirar o videogame, vou tirar o brinquedinho para vocês brincarem com outra coisa. Normalmente eles se resolviam. Era, assim, raríssimo quando eu tinha que me meter no assunto e eu dar o Ia pra veredito segunda final. instância. Às vezes, essa interferência ela até é bem produtiva. Muito. A criança não conseguiu resolver sozinha, Exato. tem que ter uma mediação do adulto. O adulto, às vezes, traz algumas ideias, algumas soluções. O melhor é deixar que eles se entendam e se resolvam, mesmo que o adulto tenha que mediar, né? É sempre a melhor solução. E às vezes o adulto fala assim, abraça o amiguinho, ele vai lá. Situação, né? Nossa. Não resolveu nada. Bom, indo para os finalmente, né? O papo foi legal e eu já tinha várias
várias perguntas aqui pra gente poder A fazer. gente fala pra né? caramba, né? Não, mas é legal, né? Porque um assunto vai puxando o outro e a gente vai... Poxa, vai querendo... hoje. Ela falou, né? Pode dar risada É. aqui. Puxa não, né, vida. É porque que o assim, papo ó, tá os assuntos sério. ficam Tá muito sério. O papo tá muito e a sério. Cláudia, a gente vai gravar as coisas É. e a gente grava assim 90 vezes. E aí a gente põe os erros de gravação lá, porque a gente dá muita risada. O nosso lema é diversão, não adianta, não é? É muito Ou chato. seja, ficar eu falando me coisa divirto de- com ela. Você entendeu, né? Ela falou que o episódio... Gente, ela lembra falou que o daquela podcast é palavrinha chato. bullying? Chato. Lembra daquela palavrinha bullying? Né? Você não quer dizer isso? Que episódio foi chato? Não, foi sério, né? Foi Deu muito- risada agora. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta, hein, é Marcelo? Você vai complicado. fazer? Ai, meu Deus. Elas que Nossa, se deu deu, medo. É a vez da Cláudia. Deu medo. Não, se vira aí. Quem que vai responder primeiro? Cláudia. Ah, Qual que é teu brinquedo de infância? nossa, sabe o que você falou? Eu lembrei do Velotrol. Andei muito de Velotrol, brinquei muito de Velotrol. Adorava. Velotrol era aquele que você sentava e tinha né? Pedalava ali na rodinha. Eu lembro muito assim, na frente da minha casa, a Kátia conheceu essa casa, tinha uma portinha assim, com aqueles medidores, né, de água, e eu deixava uma cozinha, daquelas que abriam janelinha, e eu fazia um monte de comidinha ali, pegava todas as plantinhas que estavam... Todas as plantinhas que ficavam assim, que a minha mãe cuidava tão bonitinha das plantinhas, eu ia lá e pegava e fazia comidinha. Super gostoso aquilo. Nossa, como é bom, deu saudade. Que legal. E, Kátia, qual que é teu brinquedo de Você infância? sabe que eu tenho o primeiro brinquedo que eu ganhei. Poxa, legal. Ele chama Bidu. Quem vê as minhas lives, ele tá sempre atrás. É um cachorro. Meus filhos falam que é feio, mas não é feio. Ele é exótico. É um cachorro amarelo, assim. E o Bidu andava muito comigo pra lá e pra cá. Eu tenho foto, bebê, com o Bidu. Foi o primeiro brinquedo. Eu não sei de quem eu ganhei, mas eu tenho o primeiro brinquedo. Mas era alguma marca? Você lembra que Eu posso fabricava? ver. Depois te mando. Legal. Você me diz de quem é. Legal. E quem sabe seja lá de Laranjal, né? Vai saber, porque pode né, ser. bastante coisa, né? Mas A gente acha que só ele não já bate quebrou, lá a estrela, assim, né? ele já quebrou um Estrela, pouco, sabe? Ele fazia um barulhinho, já não faz mais e tal. Mas assim, eu tenho ele ainda. Mas eu me lembro muito de brinquedos com as minhas avós. E as minhas avós tinham brinquedos, elas brincavam, torciam um pano e faziam uma boneca. Ah lá, tá vendo? A gente É. cozinhava junto, a gente fazia algumas coisas com terra, com graveto, na casa dela, sabe? Então eu me lembro de jogar amarelinha. Na minha terra chama sapata, não chama amarelinha. Aqui chama amarelinha. Uhum. Então eu me lembro muito dessa coisa de riscar o chão a gente pegava pedrinha, riscava o chão, né? Fazia comidinha que nem a Cláudia. Então, na casa em Porto Alegre tem parreira, né? Então pegava aquelas uvas que caíam e pedacinho de folha e tal, você fazia Comidinho. a gente aprontou muito. Lembro de Nossa, muito legal. joelho ralado. Muito, nossa. Nossa, era o que esfolado, mais doía fazia. no banho. Eu imagino Era uma você, Cláudia. delícia. Eu imagino, porque do jeito que você é distraidinha, Falar com Muito. Bem. Gente, arranhão. Nossa, como eu caio. Bom, eu caio até hoje. Ela devia andar com o joelho todo cheio de espuma, de água oxigenada. Juro, eu imagino. Aquele Joelheira de mertiolate, aquele mertiolate. Aquele era incolor uma era- coisa. meu Deus do céu. Nossa. Vinha com sopro, né? Antes do Márcio encerrar aqui, pedir para vocês falarem de novo a rede social para quem tá só ouvindo a gente. Tá, fala a sua, Cláudia. Clau.malheiros. O Legal. meu é Kátia Chedid Oficial E- ou Neurociência, underline e underline educação. Legal. A gente vai colocar. E também tem outro Qual outro? da companhia. Da companhia didática, É que essa aí eu ainda não estou movimentando muito, porque eu Não, faço mas- tudo sozinha, sabe? Sim. Apesar da idade, Uhum. eu faço meus posts. Mas a gente tudo coloca, sozinha. Não, os legal. links Colocar. na Assim é descrição, didática, né? Companhia E didática. eu queria que vocês, assim, deixassem um recado final, de repente, para os pais, para os professores aí, que, né, a gente conversou tanto, falou tanto, né? Deixasse um recado final para eles. É pré-cal.
para esta câmera. Essa câmera. Nossa. Quer começar? Papo sério agora, né? As duas, né? De repente. Muito lindo. As duas estão aparecendo juntas. Eu tenho que falar aqui, Tá lembra, bom, Cláudia? eu vou aí, eu vou Ai, aí. meu Deus. Vai me derrubar. Vai me cair! Quase que eu caí só, agora. ela não derruba só ela derruba a amiguinha. Haja mertiolate. Não, eu acho que a gente tem um movimento contemporâneo, né? Que não é um movimento antigo, que a gente fala de voltar às origens, mas é assim, de resgatar algumas coisas que são importantes, como o silêncio, como a escuta, como esse desenvolvimento das habilidades manuais dos filhos, como a presença dos pais na vida dos filhos, né? Como você participar desse crescimento. Eu lembro do meu marido falando assim, vai passar logo. E passa logo, gente. Né? A infância é o quê? 10 anos. Passa muito rápido. Meu filho mais velho já está com 30. E dá uma saudade Uma louca. saudade. Então, assim, aquele tempo do choro à noite, né? Curte, sabe? Curte essa parte dos problemas da adolescência, do choro da menina, da irritação do menino, toda essa parte hormonal da adolescência. Curta cada momento ali, não queira antecipar a sua vida, né? Menos ansiedade, menos 2x. Vamos... Atenção, escuta, carinho, aproveita porque a infância voa. Não volta. E essa coisa de pai e mãe é meio clichê, mas a Cláudia já perdeu o pai e a mãe, eu perdi minha mãe, e a gente sabe a falta que eles fazem. Exato. Na vida da gente. Ia puxar mais uma coisa também, vocês falarem aqui nesse momento emotivo. Nesse momento de emoção também, para vocês também. Deixa eu pro final. Tá vendo, gente? Não dá. Até na hora do choro, gente. Vocês também puxar para vocês a luz, assim, um foco para a parte da educação, sabe? Dessa importância do professor aí e também de rever certas coisas que a gente está vendo, tá todo mundo vendo que não vai dar muito bom ali, mas está sendo negligenciado. Mas o professor, ele na linha de frente, gente, ele é um ser maravilhoso. Ele procura explorar, ele procura fazer, mas eu acho que tá além só do professor. Muita coisa eu acho que ainda precisaria estar sendo mexida, né? Para que o professor realmente pudesse ter tempo para trabalhar coisas tão essenciais mesmo. E o professor sabe, assim, quando a gente faz formação em escola, quando a gente fala com o professor, sabe aquela historinha do rei que anda nu? Que a menininha fala, o rei tá pelado, ninguém tem coragem. Tá acontecendo isso na educação. Todo mundo tá vendo que o rei tá pelado, mas ninguém tem coragem de falar. Todo mundo está olhando, os pais sabem que tem alguma coisa errada na escola, ou porque está exigente demais, ou porque está liberal demais, ou porque o menino faz o que quer, o menino está se sentindo pressionado. Os professores sabem que é conteúdo demais, que não tem tempo, que é só prova, que não sei o que é nota. Os professores até sabem que às vezes a nota não reflete o aluno sabe que às vezes ele faz de conta que aprende, o outro faz de conta que ensina. Então, assim, todos os envolvidos sabem que tem alguma coisa errada. E eu acho que a coisa só vai ser construída se todo mundo parar e olhar. Eu fico muito preocupada, e eu estou preocupada mesmo ultimamente, e eu tenho falado muito nisso até nessa rede nova, Threads, que fala? Eu nem sei, eu não sei. Threads, enfim. Twitter. E eu até postei lá e o pessoal comentou que, assim, tá na hora da gente parar e ensinar para as crianças as operações básicas, leitura, escrita e compreensão de texto. E aí, no primeiro, segundo, terceiro ano, garantir que eles saiam com isso, com o básico. A partir daí, eles aprendem qualquer coisa. O que a escola está fazendo é enfiar um monte de coisa e eles não aprendem nada direito. Então, assim, vamos fazer um feijão com arroz bem feito e depois a gente inventa estrogonofe, batatinha frita, coloca... Mas, assim, aquele feijão com arroz bem feitinho, sabe? 4 operações, saber tabuada de cor, porque o menino chega no 9º ano e não sabe a tabuada de cor, aí não sabe por que está indo mal em matemática. Aí você vai ver e você não sabe se é porque ele não sabe fatorar ou se ele não sabe a tabuada. Sabe? Então, às vezes eu falo pro menino que eu estou lá atendendo, eu falo, olha, você vai para as férias, decora a tabuada.
Depois a gente vai ver se você tem algum problema nas funções executivas ou se você só não sabia a tabuada mesmo. Então, é garantir o básico. E a gente não está fazendo isso. A gente... Legal. Mas isso é de base, né? É muito amplo mesmo. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer vocês, a presença de vocês. Foi Divertido. Poxa, foi, cara. Assim, não, é um papo que dá para fazer mais, né? Mais podcasts, né? Surgindo novos assuntos. Eu acho que de tempo em tempo é legal, né? As portas estão abertas, né? Quando vocês, sei lá, precisarem, A gente quiserem, gosta de falar bastante. né? Que já deu uma gente vai adorar. situação. De rir também. E aí a gente, poxa, fiquem à vontade, né, de estar participando aqui. Podem se convidar se precisar, tá? Poxa, a gente tem um assunto legal para levar para o mercado, para pais, para mães. Se vocês tiverem outras pessoas para indicar para a gente participar aqui, a gente tá. Eu vou pedir um patrocínio aqui em disposição. Sorocaba da Padaria Real, mandar umas coxinhas pra gente. Pois é, né? Não é? A gente vai pra lá depois, né? Comer Com famosa certeza. coxinha Não da sai Real. de Sorocaba Já sem vamos comer essa colocar. coxinha. Ficou muito famoso esse negócio. E falando em patrocinador, eu queria agradecer a 1.2 Software de Gestão por estar patrocinando aqui o nosso programa. É uma empresa de software desde 89 que trabalha com softwares de gerenciamento de empresas e está nas principais indústrias de brinquedo aqui do Brasil. O link vai estar na descrição, 1.2.com.br. Você acessa lá e você fica sabendo mais de todos os aplicativos que essa empresa tem. Wesley Iguchi, te agradecer mais uma vez. Obrigado. Valeu. Obrigado. Né, por essa... Foi você que trouxe as psicopedagogas, as meninas psicopedagogas aqui para bater esse papo, né, com a gente. Então, valeu. Importante. Mais um Toys Podcast. Estamos finalizando aí. Agradecendo também a nosso patrocinador, a 1.2 Software de Gestão. Desde 1989, desenvolvendo soluções administrativas. Se você precisa de um software para gerenciar a tua empresa, procure a 1.2, que você vai ter a solução necessária para o teu comércio, para a tua indústria. Acesse o link aqui embaixo, 1.2.com.br. Brunão, obrigado. Olha lá, brindando. Tá brindando, vai lá. Bota na aberta, Bruno. Aberta, Aí, ó. aberta ali, ó. Aí. Aí, ó. Ei. Ei, saúde. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Um abraço.